E a gente começa esse giro de notícias, na verdade, esse debate aqui no Meio Dia em Brasília, com a informação de que ontem à noite saiu o pedido de exoneração do agora ex-ministro do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Esse pedido aí de exoneração foi publicado na noite de ontem no Diário Oficial da União. Além dele, também foi exonerado o general Ricardo José Nigre do cargo de secretário executivo do GSI. As duas funções agora serão exercidas por Ricardo Capelli. O general Gonçalves Dias foi exonerado após ter sido flagrado, facilitando a entrada de vândalos no Palácio do Planalto durante os atos do dia 8 de janeiro. As imagens foram reveladas pela CNM Brasil e também nós divulgamos aqui no Meio Dia em Brasília ainda ontem. Vocês devem ter acompanhado aqui essas imagens que estão aqui na tela da entrada do agora ex-ministro que participou, entrou em seguida, ajudou inclusive, ofereceu água aos vândalos dos atos do dia 8. Hoje, mais cedo, o próprio governo decidiu mudar sua visão sobre a CPMI dos atos antidemocráticos e decidiu e orientou os líderes do governo a apoiar a CPMI. A gente tem um vídeo para vocês. Extremamente importantes, primeiro perdão pela voz que está falhando hoje, mas dois assuntos extremamente importantes que tratam. E fizemos uma análise da nova situação política criada pelo vazamento de imagens envolvendo servidores aqui no Palácio do Planalto. Na nossa opinião, isso cria uma nova situação política para os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo, da teoria que tentam construir de que as vítimas daqueles atos terroristas, que foi o Congresso Nacional, que foi o Supremo Tribunal Federal, que foi aqui o Palácio do Planalto, que foi a democracia, que foi o resultado eleitoral, de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, que na minha opinião será a CPMI que vai apurar o golpe e o atentado terrorista do dia 8 de janeiro. Caso seja feita essa leitura, na próxima sessão do Congresso, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. E para comentar esse assunto, nós trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília a deputada federal Silvia Ayampi e também trouxemos o deputado distrital Chico Vigilante, que inclusive a CPI dos atos antidemocráticos, a CPI distrital, também vai conversar, vai chamar e convocar o ex-ministro Gonçalves Dias para participar da CPI. E eu já começo concedendo a palavra para o Chico Vigilante para falar sobre isso. No seu entendimento, deputado, qual a importância nesse momento e o que muda no cenário com essas imagens que foram divulgadas ontem? Olha, para nós da CPI dos atos antidemocráticos aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal não muda absolutamente nada. A maioria dessas imagens era de conhecimento público. A única coisa de novo que tem ali foi a edição colocando o general G. Dias na cena do crime. Nós já investigamos bastante aqui, você mesmo, do antagonista, já me entrevistou algumas vezes, e o que eu dizia desde o primeiro momento? De que a base do governo do Congresso Nacional estava errando, de que a base do governo do Congresso Nacional tinha que apoiar efetivamente a instalação dessa CPI, tinha que pegar os melhores quadros políticos que tem no Congresso Nacional,
compor essa CPI e fazer uma investigação profunda com relação ao golpe perpetuado no dia 8 de janeiro. Que, na verdade, esse golpe começou antes. Começou quando, da perseguição feita pela Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores votassem. Começou também naquele ato do dia 12 de dezembro, quando depredaram uma delegacia de polícia aqui no Distrito Federal e tentaram invadir o prédio da Polícia Federal. Portanto, tudo isso eram indícios de que esses atos não iria terminar bem. Tem a questão que é importante que se investigue, e nós estamos investigando para valer essa coisa, que é aquele acampamento golpista ali no pátio do quartel-general do Exército. Ainda tem a colocação daquela bomba lá naquele caminhão-tanque com 36 mil litros de querosene de aviação no aeroporto de Brasília. Se aquilo ali tivesse explodido, o aeroporto de Brasília teria ido pelos ares. Seriam centenas de pessoas que teriam morrido naquele instante. Portanto, faz muito bem o governo em apoiar que seja instalada essa CPMI e que tire dos bolsonaristas o discurso fácil de achar que o Lula queria dar um golpe nele mesmo e ele que tinha ganhado as eleições, né? Deputado, antes de eu passar para a deputada Silvia, por que o senhor acha que houve essa resistência inicial do governo em apoiar a CPMI dos atos antidemocráticos, na sua avaliação? Olha, eu fui deputado... Para complementar, a CPI da Câmara Legislativa vai convocar isso mesmo, o general, para participar, para ser ouvido também na CPI. Só informar isso também para quem está assistindo aqui. Eu fui deputado federal por 8 anos. Não é? Nunca vi governo nenhum gostar de instalação de CPI, porque, querendo ou não, uma CPI instalada, ela adia os debates que precisam ser feitos de leis, de projetos que são importantes e fundamentais para a sociedade. Talvez tenha sido isso que fez o governo resistir inicialmente. Quanto à questão das convocações, nós aprovamos ontem e vamos estar sacramentando com a convocação do general Heleno, porque a maioria dos integrantes do GSI era a turma do Heleno, que ainda estava lá no Palácio do Planalto. Vamos estar convocando o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto. Queremos saber por que ele permitiu que aquele acampamento golpista continuasse ali, quando eu tenho um documento do próprio Exército Brasileiro dizendo que dentro do acampamento tinha prostituição, tinha porte ilegal de arma e tinha tráfico. Portanto, tudo isso é crime, não é? Prostituição, porte ilegal de arma, diz o Exército Brasileiro que tinha dentro daquele acampamento. Portanto, por que não impediram? Por que não pediu o apoio das forças de segurança do Distrito Federal e da própria secretaria que a gente tem aqui para retirada dos golpistas que passaram mais de 2 meses ali? Eu vou passar a palavra agora para a deputada Silvia para comentar esse caso, sobre justamente o que muda a partir de agora e, principalmente, a CPMI, na sua avaliação, deputada, ela vai vir a ser instalada com esse apoio do governo que foi sinalizado hoje? Bom, na realidade, o governo ele está encurralado, né? Verdades vieram à tona. Eu não só participei das reuniões em relação à CPMI, mas eu também apoiei e assinei para que nós viéssemos a instalar essa comissão mista, né, de investigação para saber o que realmente aconteceu naquele dia, no dia 8 de janeiro. Veja bem, houve uma resistência tremenda do governo em querer investigar o caso. E há uma discordância em relação aos discursos que estão se contradizendo o tempo inteiro. Primeiro, saiu em várias matérias que eles já tinham acesso a essas imagens e que essas imagens estavam com a Polícia Federal. Somente agora, quando foi veiculado as imagens de um general, né, amigo pessoal do presidente há mais de 20 anos, confidente em que ele se encontrava naquele local. As imagens mostram a facilitação e o livre convívio
com aquelas pessoas que estavam ali adentrando, invadindo. Quando nós observamos isso, nós vimos que há uma completa divergência nos discursos. Né? Se diz que foi uma montagem que colocaram um general ali. Não, ele estava ali. As imagens não mentem. Não houve montagem. Ele estava ali. E eu lamento muito que um general, né, eu lamento muito pela imagem da instituição do Exército Brasileiro, que novamente vem sendo manchada pelas atividades pessoais de um cidadão. Então, o que nós vemos aí é que, para nós, enquanto oposição, ou para nós, enquanto cidadãos brasileiros de bem, nada mudou. Nós queremos que esta CPI seja. Deputada Silvia, o seu áudio está bem ruim. A gente está escutando ele bem picotado, porque seja um problema da conexão. Aí eu vou pedir a gentileza, só verifica por gentileza a sua conexão, porque o áudio está ruim aqui para a gente, talvez seja isso. Então, se a senhora puder sair do estúdio e entrar novamente, aí a gente consegue te ouvir melhor. Agora, deputado Chico, no começo da sua fala, o senhor mencionou que essas imagens já eram de conhecimento público, mas em determinado momento a gente percebeu que o governo tentou não divulgar mais essas imagens. Esse trecho aí em que o ex-ministro aparece, seria talvez o motivo do governo não querer divulgar? E, principalmente, a CPI distrital tinha conhecimento da participação do ex-ministro ou isso só se tornou público agora? Olha, eu não considero que tem participação do ex-ministro. Acho que ele foi um cidadão imprevidente de ir para o lugar de terroristas que estavam depredando o Congresso Nacional sem uma tropa à altura para reprimir aquele momento. Ali tinham que todos ter sido presos em flagrante, porque são criminosos que tinham invadido o Palácio do Planalto, que estavam depredando o Supremo Tribunal Federal e estavam depredando o Congresso Nacional. Eu pergunto a quem interessava a depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. A quem interessava? Ao governo, eu acredito que não era, né? Porque é o governo que tinha acabado de tomar posse, o presidente estava fazendo os contatos internacionais que deve ser feito. Portanto, nós sabemos quem fez, por que fez e queremos saber quem financiou. O grande debate que a gente tem travado aqui, o grande trabalho que a gente tem feito aqui na CPI local, CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é chegar nos financiadores. Essas pessoas não vieram de pé aqui para Brasília. Alguém pagou, alguém sustentou aquele acampamento que era caríssimo. Inclusive tem indícios da participação de familiares de deputados, de gente do agronegócio, especialmente aqueles que são contra o meio ambiente. Portanto, tem tudo isso que precisa ser investigado. Acho que a Polícia Federal está fazendo um trabalho excepcional. Eu tive a oportunidade de dizer, olhando nos olhos dele, de que o grande fiador da democracia nesse país hoje chama-se Alexandre de Moraes. Sem o ministro Alexandre de Moraes, certamente os golpistas talvez tivessem tido êxito. Foi muito importante ouvir do ministro Alexandre de Moraes que ocupar, da maneira que ocuparam o pátio dos quartéis é crime e que daqui para frente todo mundo que tentar fazer isso será preso em flagrante por determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado Chico, antes de eu passar para a deputada Silvia, a gente acompanhou aqui e o Anderson Torres ele foi preso por omissão. A gente sabe que o fato dele ter viajado durante esses atos aí, numa situação em que esperava-se que ele estivesse aqui, que atuasse, encadeou a prisão dele. Na sua visão, o ex-ministro do GSI, por ter ido lá, e assim, a gente vê nos vídeos uma postura até pacífica diante dos vândalos, dos manifestantes. O senhor acha que pode culminar numa situação parecida com o Anderson Torres? Ele pode vir a ser preso, na sua visão? Olha, o Anderson Torres não foi preso só por omissão. Eu tenho dito que o ministro Alexandre de Moraes sabe muito mais do que nós. Ele tem muito mais informação do que qualquer cidadão ou cidadã desse país. Portanto, ele determinou a prisão do Alexandre de Moraes, como determinou
a prisão do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, determinou a prisão do comandante de operações, que é o Coronel Naime. Eu não sei se ele vai determinar a prisão do general G. Dias, até porque eu não quero me imiscuir numa coisa que não, sabe, que não quero dar palpite a respeito de qual decisão será tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, qualquer decisão que ele tomar terá o meu apoio. Perfeito. Deputada Silva, na sua visão, o ex-ministro do GSI, nesse contexto que a gente tem visto aí, com essas imagens que foram divulgadas, quais são as possíveis consequências para ele nesse momento? Bom, se tivermos que comparar a atividade dele em relação ao Anderson Torres, nós vemos que um não se encontrava sequer no país e o outro estava dentro do prédio facilitando a entrada. Então, as investigações, com certeza, eu acho que isso já está notório para todo o Brasil, de que houve participação e facilitação de integrantes do governo Lula naquelas atividades. Veja, em qualquer atividade dentro de uma organização, a responsabilidade sempre é do chefe maior. Então, o GSI, na pessoa do seu chefe, que era o ministro, ex-ministro Gonçalves Dias, é o grande responsável. Ele estava no local. Então, se nós formos comparar, a prisão dele precisa ser decretada por termos provas de que ele estava no local, tendo uma livre conversação e convivência com as pessoas que estavam invadindo o prédio. Enquanto isso, o Anderson Torres sequer estava no país. Então, a facilitação, a omissão foi de uma pessoa do governo Lula e não do ex-ministro Anderson Torres. Então, se é que temos que ter justiça nesse país, que a justiça seja feita. Olha, eu quero só deixar uma questão clara aqui pelas investigações que a gente tem feito. Deixar claro, deputada Sâmia, é o seguinte: depoimento do secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, doutor Fernando, que é delegado da Polícia Federal. O que disse ele? Que o Anderson Torres antecipou férias, que ele não tinha direito a férias ainda, foi embora para os Estados Unidos, não entregou o cargo para o secretário executivo e ficou lá nos Estados Unidos mandando na Segurança Pública do Distrito Federal. A gente tem esse depoimento gravado, é documento da CPI local. É documento que está com a CPI local. E quando está lá a CPMI, nós vamos pedir o compartilhamento e disponibilizar toda a documentação que a gente tem para a CPMI. Portanto, o Anderson Torres é um criminoso que contribuiu diretamente para que acontecesse aquela patifaria aqui no Distrito Federal. Deputada Silvia. Eu vou pedir só para os debatedores, eu entendi a fala do deputado Chico, eu vou passar agora para a deputada Silvia responder o deputado Chico, mas sempre que um estiver falando, é interessante que o outro escute, até para a gente conseguir ouvir aqui quem está acompanhando. A gente sabe que são opiniões divergentes, mas é importante ter essas duas opiniões para que a gente possa construir um debate, e um debate que venha ao encontro aí do que o público espera. Então, agora a deputada Silvia para responder aí às afirmações do deputado Chico Vigilante. Bom, na realidade, eu até me entristeço que um nobre deputado venha dizer que estar na porta de quartel é crime. Isso não é previsto no Código Penal. É justo um homem que legislava, que fazia leis para a proteção do povo e pelo povo, afirmar uma insensatez dessa. Parece até que o senhor não frequentou aquela casa legislativa. Então, não é crime ficar na porta de um quartel. Isso não está previsto no Código Penal. Então, não vamos atribuir crimes e imputar acusações em algo que não existe crime. Ok. Quanto ao deputado, quanto ao ministro que pediu exoneração, eu lamento muito, muito, muito mesmo, enquanto cidadã brasileira, de que um general esteja envolvido nisso. Então, nós não vamos passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Há a participação de integrantes
do governo Lula, é o que nós vemos ali. Não adianta agora tentar reverter a situação, tentando, não, mas ele era do outro governo. Não, são confidentes há mais de 20 anos. Então, é inadmissível que pessoas que são confidentes há mais de 20 anos, alguém lhe tenha faltado com uma orientação, algum aviso, principalmente alguém que era do GSI, que deve estar continuamente em comunicação com o seu presidente. Então, se ele estava ali, naquele momento, andando por aquele lugar, com certeza ele deve ter informado ao presidente Lula. Deputado Chico, para suas palavras finais e, principalmente, quais são os extratos que o senhor, enquanto presidente da comissão que investiga os atos antidemocráticos aqui no DF, espera ter nos próximos dias, tanto em relação às próximas pessoas que serão ouvidas, e especialmente em relação ao ex-ministro do GSI? Olha, só para deixar uma coisa absolutamente clara, quem disse que ocupar pátio de quartéis, pedindo a derrubada do poder, intervenção militar, volta da ditadura, quem disse que é crime é o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou repetindo o que foi transmitido por ele numa audiência conosco da CPI, uma audiência de 1 hora e 20 minutos. Quanto à questão aqui, nós vamos continuar o nosso processo de investigação, vamos estar compartilhando o que já investigamos com a CPMI, se ela foi instaurada, e eu acho que é o grande momento de passar esse país a limpo e tirar o discurso da boca dos bolsonaristas corruptos e golpistas que tentaram golpear a democracia nesse país. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês. Obrigada, deputada. Deputada Silvia, para suas palavras finais. Bom, eu lamento muito que um representante do povo comece, por uma ideologia, chamar pessoas de golpistas ou terroristas ou qualquer ista do qual ele se refere. São cidadãos brasileiros, uns insatisfeitos, outros não. Cidadãos brasileiros que querem ou queriam resposta e cidadãos brasileiros que não admitem aquele movimento. Mas veja, nós não podemos chamar de terroristas pessoas que estavam acampadas tranquilamente e dizer que, por exemplo, pessoas do MST que invadiram, depredavam, quebravam, queimavam, invadiam propriedades produtivas, não sejam terroristas. Então, quando nós tivermos que comparar atos e atitudes, nós não vamos condenar senhorinhas, né, que chegaram ali um dia depois e que estão presas até hoje, né? Nós não vamos acusar essas senhoras de terroristas, de golpistas, porque elas não estavam dando golpe. Golpe é isso que nós vemos nessas imagens, onde há participação e facilitação de quem deveria imediatamente chamar à segurança, ou inclusive, já que ele tem porte de arma, ter decretado imediatamente uma voz de prisão àquelas pessoas que estavam ali. Qualquer tiro do alto iria intimidar os invasores, mas isso não foi feito. Perfeito. Deputada, obrigada pela gentileza. Deputada Silva, deputado Chico Vigilante, obrigada pela disponibilidade de vir ao meio-dia em Brasília. É sempre muito importante ter esse debate saudável, onde a gente ouve os dois lados, porque é o antagonista, de fato, e principalmente esse debate faz com que o público forme opinião sobre os dois pontos, né? Consiga estar informado sobre as duas visões. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. As portas do meio-dia estão abertas. Obrigada. Muito obrigado, estou à disposição de vocês, a qualquer momento que quiser, só me convidar. Obrigada, deputado Chico. Obrigada, deputada Silvia.